Eu quero falar com vocês hoje sobre tempestades. Esta semana, pastor Domício Júnior, meu amigo, pastor em Campo Grande, ele me dá hoje uma cobertura, um cuidado pastoral. Ele me mandou uma mensagem e falou: Marcião, vou compartilhar algo que eu sonhei com você. Espero que seja apenas um sonho de barriga cheia, um sonho de quem dormiu mal. Ele falou: mas eu fiquei preocupado. E ele falou para mim: no sonho que eu tive, eu fui visitar a sua cidade, Curitiba, fui pregar na sua igreja, como ele, pelo menos uma vez ao ano, ele vem ministrar aqui. E na noite que era para ministrar na sua igreja, deu uma tempestade terrível. Terrível, 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 terrível. E essa tempestade, ela trouxe muito prejuízo para o lugar onde vocês estavam, para a igreja. Ele falou: na frente da igreja tinha um espelho d'água, onde tinham peixes, traíras. E ele falou: e quando você ia pegar esses peixes, eles mordiam você. E ele falou: meu amigo, eu espero que seja apenas um sonho, só um sonho. Ele falou: mas se não for um sonho, é Deus nos trazendo uma direção, que vem uma tempestade por aí. Quando eu terminei de ouvir o áudio, deu aquela tremida nas canelas. Eu falei: Jesus, que ele tenha comido uma boa feijoada naquele dia. Eu recebi essa mensagem na quarta-feira. Na sexta-feira o vento bateu. E ele bateu. E quando o vento começou a soprar, eu lembrei do sonho. Todos nós vamos passar por tempestades. Independente da obediência ou da desobediência. Independente do tempo da caminhada com Cristo ou até da ausência desta caminhada. A tempestade, ela vai chegar. O que nós precisamos entender quando passamos pela tempestade, não é quando ela termina, mas sim o papel dela nas nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Porque normalmente, Wesley, quando nós enfrentamos uma tempestade, quando se fala de tempestade, está falando de desconforto. Porque segundo a definição do dicionário Luft e do Aurélio, uma tempestade, ela é uma agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios, trovões e temporal. Quando se junta raios, trovões, ventos, chuva excessiva e temporal, vai ter uma situação, vai ter uma consequência, ou algumas: dor, desconforto, prejuízo, perdas, e aqui eu posso continuar. E todos nós já passamos por algumas tempestades. Alguns no casamento, outros na vida financeira, outros na vida profissional, outros nas suas emoções, mas todos vamos encontrar tempestade. Como que se gera uma tempestade? É interessante nós compreendermos isso. Segundo a meteorologia, a tempestade, ela é o quê? Ela é um encontro de nuvens carregadas de energia elétrica. Então, uma nuvem no céu, ela, por conta de estar muito alto, ela vai se formando dentro da nuvem partículas de gelo, e essas partículas de gelo vão atritando, e gera energia dentro da nuvem. Então, quando você pega, não vou ficar dando aula chata de meteorologia não, tá? Já estou acabando. Mas então, como é que acontece a atmosfera? Algumas nuvens estão carregadas de energia positiva, outras nuvens estão carregadas de uma energia negativa, e quando estas nuvens se encontram, normalmente de baixo para cima, ao se chocarem, nós temos a tempestade. Então, Fernando, essa tempestade, ela vai causar trovão. O trovão é uma descarga elétrica. Ela vai causar trovoadas, aqueles barulhos que nos assustam. Ela vai fazer com que caia chuva, granizo e tantas outras situações que nós vemos. Eu chamo a atenção porque a meteorologia diz que são cargas positivas e negativas. Aí eu faço uma avaliação, Horazil, não precisa você fazer essa oração, essa avaliação como eu, mas eu faço essa avaliação, que quando estamos enfrentando uma tempestade, nós também estamos no meio deste processo positivo e negativo. Essa é a minha avaliação. Processo negativo são os levantes malignos, os ataques do inferno. Processos positivos, a direção de Deus, o propósito de Deus. E quando o propósito de Deus na minha e na sua vida se encontra com os levantes malignos, pastor Eric, vem tempestade, vem a pancada. É por isso que a tempestade Aquimone, ela está tanto para crentes como não crentes, tanto para quem desenvolve o seu chamado e não desenvolve, todos nós vamos enfrentar. Então, Eli, a única oração que eu e você não podemos fazer quando uma tempestade começa é perguntar para Deus quando vai acabar. Mas a primeira oração, Amanda, que nós devemos fazer quando enfrentamos uma situação desconfortável é perguntar:
o que o Senhor quer ministrar na minha vida. Qual é o papel dessa tempestade? Eu separei aqui 6 tempestades. Na verdade, no final eu quero falar sobre essa última tempestade, que foi essa que Deus ministrou ao meu coração. Na quarta-feira, quando o Domício me mandou a mensagem, eu parei para o meu tempo de oração. Não sou bobo. Sou bobo. Deus falou, o que eu vou fazer, Wesley? Joelho no chão, perguntar: papai, o que está de errado aqui? Qual é o papel dessa tempestade? E na hora que eu estava, Magno, orando ao Senhor, Deus me trouxe a passagem de Atos, capítulo 27. E eu entendi o papel dessa tempestade na minha vida. E cada uma das 6 tempestades que eu vou falar com vocês, ela tem um papel. Cada uma delas tem um propósito. Cada uma delas vem de uma decisão ou de uma escolha que nós fizemos. A primeira tempestade que nós enfrentamos, a primeira tempestade que eu quero falar aqui, que nós podemos enfrentar, está, agora você pode ir comigo em outros textos, depois a gente vai voltar aqui, está em Jonas capítulo 1, verso 3. É a tempestade gerada pela desobediência. Neemias, existem tempestades que eu e você enfrentamos, que elas só se levantam porque nós estamos fugindo da direção de Deus sobre as nossas vidas. E posso dizer, Rodrigo, sem sombra de dúvidas, que uma boa parte dos crentes em Cristo no mundo tem enfrentado constantemente esse tipo de tempestade e não estão se dando conta. Eu vou pedir para a Emily colocar para mim Jonas capítulo 1, verso 3, por gentileza. E diz assim o texto: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava daquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O que ele queria? Fugir. Deus apareceu para ele e disse assim: Jonas, filho de Amitai, levanta onde você está, pega as tuas coisas e vai para Nínive, e prega contra o pecado de Nínive, para que eu possa trazer a eles arrependimento e misericórdia. O problema de Nínive, Ricardo, é que os ninivitas eram inimigo do povo de Israel. Eles tinham, Marcelo, oprimido demais Israel. Israel tinha sido por várias vezes atacada pelos ninivitas, eles tinham sido humilhados, envergonhados. E a oração, muitas vezes, quando nós somos perseguidos, não é que Deus tenha misericórdia, é que Deus mate aquele que nos perseguiu. Você acha que não, mas assim, lá no fundo da alma, muitas vezes o cristão faz essa oração: mata ele, Jesus, salva na hora, mas leva. Fala que você já não pensou nisso, né? Aquele colega do trabalho que te persegue, aquele vizinho endemoniado que vive te oprimindo, fala: mata Jesus, salva, mas mata. Essa era a oração de Jonas. Ele queria que os ninivitas morressem. Ele queria que os ninivitas sofressem pelas consequências dos pecados, dos erros deles. Quando Deus aparece para ele dizendo: vai e prega para que eles tenham arrependimento, Jonas falou: não vou fazer isso não. A minha oração é o contrário. Eu quero a destruição para eles. Então a Bíblia diz que Jonas, ele desobedece ao Senhor e ele foge. E quando ele foge, no próximo verso, o verso 5 diz assim: porém o Senhor, põe para mim, Emily, por gentileza, e deixa esse verso, o 4. Porém o Senhor fez soprar um forte vento. Quem que fez soprar o forte vento? Tem situações, Sebastião, que nós estamos enfrentando como tempestades na nossa vida, que quando nós começamos a ser atacados por ela, nós começamos a repreender. Senhor, eu repreendo essa tempestade. Mas quando não temos o discernimento, Elisiane, nós não compreendemos que se a tempestade veio por conta da nossa fuga, da nossa desobediência, nós estamos tentando repreender o próprio Deus com a palavra de Deus. Olha a falta de discernimento. A desobediência de Jonas fez com que Deus soprasse a tempestade. Agora, o propósito de Deus era matar Jonas com aquela tempestade? Era apenas corrigir a decisão errada que ele tinha tomado. Então, quando existem tempestades, Jonathan, que vêm sobre as nossas vidas, e estas podem ser por conta da desobediência, nós precisamos entender que o propósito de Deus não é nos matar, mas nos fazer compreender onde nós estamos errando, o caminho que nós estamos trilhando. E a tempestade de Deus na desobediência não é um castigo. Entenda uma coisa: o castigo que eu e você recebemos não vem de Deus, vem das nossas escolhas.
Deus não castiga. As consequências das tuas escolhas, das minhas escolhas, que nos levam ao castigo. Quem está me entendendo, diga amém. O propósito de Deus não era matar Jonas. O propósito de Deus era fazer Jonas entender onde ele estava errado. O problema é que às vezes nós não compreendemos. Olha como que o texto diz. Volta lá no verso que nós estamos lendo. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava o seu próprio senhor, atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas desceu para o porão e deitou e dormiu profundamente. Tem gente que está passando pela tempestade da desobediência, a consequência da sua desobediência, e ele não consegue enxergar. Perde o emprego. A mulher fala: isso é consequência de pecado. Não, é crise. Bate o carro. É consequência da tua desobediência. Está rolando um vento aí. Não, o cara estava bêbado. É normal, todo mundo bate carro. E o cara não vai entendendo, ele vai perdendo, o negócio vai agitando, a situação vai ficando desconfortável, mas ele está dormindo. Ele, quando fala de dormir, está falando de acomodação. Tem gente que não presta atenção. Aliás, no fundo, ele até sabe, mas ele não presta atenção. Pastor, como que eu posso saber se eu estou enfrentando uma tempestade de desobediência? Primeira coisa, avalie a área que você está enfrentando a tempestade. É casamento. Meu casamento tá, todo dia bate um vento aqui, cai um granizo, bate um raio, dá pé d'água, trovão, mulher brava, homem bravo. Todo dia está esquisito. Opa, aqui tem uma tempestade. Número 2, faz uma avaliação. Como está o seu casamento? Número 1, meu casamento não está muito legal. Número 2, eu estou vendo sintomas de tempestade. Número 3, tem erro no casamento? Você já entendeu, é desobediência. Está vendo o que não deve ver, falando com quem não deve falar, mandando mensagem para quem não deveria, fazendo o que não deveria fazer, mas se esconde. Entenda uma coisa, enquanto você não compreende, não acorda para ver o que está acontecendo lá fora, o barco está afundando. Diz o texto: e todos os marinheiros ficaram com medo e começaram a clamar ao seu próprio Deus. Depois começaram a tirar as cargas fora do navio. O navio já estava afundando e Jonas acomodado. Olha para mim, deixa eu dizer algo para você. A tempestade da desobediência, ela é tão complicada, Maria, que quando nós não prestamos atenção, Simone, nós levamos todo mundo que está no barco com a gente para o fundo. Os marinheiros tinham culpa da desobediência de Jonas? Eles desobedeceram Deus igual a Jonas? Mas ia morrer todo mundo. Às vezes eu não entendo que a minha desobediência está afundando meu casamento, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus parentes, e eu continuo dormindo. Eu continuo acomodado. Quando eles acordam Jonas e falam: rapaz, você não está vendo o que está acontecendo? Clama ao teu Deus. Ele levanta e fala: calma, eu já sei o que é. Falou: como você sabe? Ele falou: a culpa é minha. A culpa é tua? Ele falou: a culpa é minha. Eu sirvo ao Deus de Israel e ele me deu uma direção e eu fugi. Eu sou um desobediente. Aquele povo fica tudo desesperado. Miserável, por que você veio parar no meu navio? Você quer matar nós? Ele falou: tem um jeito de resolver isso. Falou: como? Ele falou: me joguem do navio. Por que ele falou: me joguem do navio? Porque ele precisava viver aquela tempestade sozinho, para poder ser alinhado. Ele é lançado fora do navio, a Bíblia diz que um grande peixe o engole, e então Deus trata com ele durante 3 dias, Regina. 3 dias na barriga do peixe. Quem aqui já limpou peixe? O cheiro é agradável? Só vê mulher dizendo não. Porque os maridos pescam e as mulheres que limpam, às vezes, né? É agradável ou não? O cara fica 3 dias na barriga do peixe. E qual que é o propósito dos 3 dias? Deus tratando ele, alinhando ele, Milson, para ele entender a desobediência. Quando alinha, ele entende a desobediência. Depois de 3 dias, Samuel, o que Deus faz? Deus libera ele. A Bíblia diz que o peixe vomita ele. Agora a minha pergunta é: onde o peixe vomitou ele? Em Nínive.
Cara, ele está fugindo, Deus tem que fazer, vir uma tempestade, o cara passar um perrengue, viajar 3 dias naquele lugar desconfortável e ser vomitado no lugar onde ele deveria estar. Não seria mais fácil ter obedecido antes? É mais fácil obedecer. O problema é que às vezes nós não nos atemos a isso. E posso dizer para vocês, dentro da minha caminhada pastoral, mais de 15 anos eu e a Anne somos pastores. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Tem muita gente enfrentando tempestade por desobediência e está dormindo. Não está se atendo. Tempestade financeira, tempestade profissional, tempestade conjugal, tempestade ministerial, espiritual, porque estão fugindo da direção de Deus. Segunda tempestade que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos, capítulo 4, verso 37. Marcos 4, 37. Essa segunda tempestade, Samuel, ela já não é de Deus. A primeira foi Deus que mandou para Jonas, essa daqui não. Existem tempestades, Herbert, que vêm do diabo, do inferno, e essa é uma delas. Só que tem um propósito específico, tem um start, um gatilho específico para tempestades que venham do inferno. Olha aqui comigo, verso 37 do capítulo 4. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Então os discípulos acordaram, clamando: Mestre, não te importa que morramos? Ele então se levantou. Preste atenção na palavra que vem na sequência. Ele se levantou, e eu quero que você repita a palavra depois da vírgula. Ele se levantou e repreendeu. Quem que ele repreendeu aqui? O vento. Agora olha para mim e deixa eu te perguntar. Vento tem ouvido? Tempestade tem ouvido? E por que que ele repreendeu o vento? Quem que você repreende? Você repreende pessoas que estão fazendo coisa errada, é ou não é? Tive que repreender meu filho porque ele estava bagunçando. Tive que repreender aquela pessoa porque ela estava incomodando. Vento não tem ouvido. Então aqui nós entendemos que se houve uma repreensão, é porque tinha alguém por trás daquele vento. Quem está me entendendo? Diga amém. E quem normalmente, espiritualmente, nós repreendemos? Demônios, diabo. Então aquela tempestade, Jesus repreendeu, porque o que estava por trás daquela tempestade era uma atuação maligna. Jesus enfrentou 2 tempestades nesse mesmo lago da Galileia, indo para Genezaré. A primeira ele repreende, a segunda ele só entra no barco e ela calma. Depois eu vou falar dela um pouquinho. Por que que ele repreendeu aqui? Vamos entender o contexto? Marcos capítulo 5, verso 1, não precisa você abrir. Jesus chega ao seu destino, que é Gadar, Genezarés. E ali, Sérgio, em Genezaré, quando ele desce do barco, a Bíblia diz que tem uma comitiva esperando ele. De quem? De demônios. Quando ele chega em Gadar, tem uma comitiva de demônios esperando ele em um homem só. Quando ele desce do barco, a Bíblia diz que vem um homem correndo para ele, endemoniado, totalmente possesso, terrivelmente possesso, diz Marcos. E ele se lança aos pés de Jesus, um homem que se cortava, arrebentava as cadeias quando prendiam. E ele grita: o que você veio fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Jesus olhou para ele e falou: quem é você? Ele falou: legião, porque somos muitos. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Jesus falou: vai embora. Ele falou: deixa a gente aqui. Era um principado de demônios que agia naquele território de Gadar. Gadar era uma região gentia onde os judeus trabalhavam, por isso Jesus foi lá. Ele foi ministrar os judeus que ali moravam. Era a entrada de 10 cidades que são chamadas de Decápolis. Era a entrada, era a ponte da amizade, vamos dizer assim, daquela região. E aqueles demônios estavam ali para oprimir e aprisionar aquele território. Então Jesus fala para aqueles demônios: vão embora. E eles dizem: deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou: entra. Eles entram em 2.000 porcos, os 6.000 demônios, e eles lançam aqueles porcos naquela ribanceira e os porcos morrem. Depois uma outra mensagem sobre finanças e integridade é essa passagem. Agora eu pergunto para vocês: Jesus permaneceu em Genezaré depois que ele repreendeu esses demônios? Não.
Ele não permaneceu. Aliás, o povo de Genezaré simplesmente se levantou contra ele e mandou ele embora, porque acabou o serviço. Os caras preferiam os porcos do que Jesus. Então Jesus desce, repreende o pastor Anelise e os 6.000 demônios. Eles vão embora. E depois que eles vão embora, Jesus volta para o barco e retorna para a Galileia. Por que Jesus foi lá? Foi para liberar esse território. Então, quando Jesus estava indo, o inferno, entendendo que a hora que Jesus chega, eles precisam ir embora, eles levantam uma tempestade. Por que então nós vivemos tempestades levantadas pelo inferno, Marcelo? Quando nós nos posicionamos em fazer algo que Deus nos deu direção. Pastor, então quer dizer que se eu desobedeço, vem tempestade. Se eu não desobedeço, vem tempestade também? Sim, é mais ou menos isso. Agora entenda uma coisa, a tempestade que vem pela desobediência só para quando você volta a obedecer. A tempestade que vem por causa da obra de Deus, você repreende e os demônios vão embora. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, me converti, fui impactado por Cristo. Quando eu comecei a falar do Evangelho para minha família, a tempestade começou a levantar. Pastor, me converti, passei pelo curso, treinamento, fui preparado. Quando eu assumi o meu ministério para cuidar de criança, ministério de música, na gestão do templo, na recepção, o negócio começou a ficar esquisito. Pastor, eu estava caminhando de boa na igreja. O dia que eu me posicionei para assumir um projeto de evangelismo, um projeto missionário, meu casamento virou um caos. É o inferno querendo fazer você parar. Quem está me entendendo, diga um amém. É o inferno querendo fazer você parar. Ele quer fazer você desistir, porque o objetivo do inferno é fazer você ter medo. Os discípulos estavam com medo aqui, sim ou não? Sim. Eles estavam com medo, porque o objetivo do inferno é fazer você desanimar. O que eu faço nessa hora? Só uma coisa. Repreendo e continuo o meu caminho. Continua firme. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para... Você está entendendo isso? Não sucumbe, não volta atrás. Jesus deixa bem claro. Terceira tempestade que nós encontramos, está no verso 30 e no verso 40 que nós lemos aqui no texto. Então o verso 39 diz, Jesus repreende, dizendo: aquieta-te vento, acalma-te mar. E a Bíblia diz que houve calmaria naquele instante. E a sequência, verso 40, diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles então estavam apavorados e perguntaram uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Terceiro tipo de tempestade que eu enfrento, e eu pego do mesmo texto, pastor Eric. Vem cá, pastor Eric, deixa eu chamar você como exemplo. É aquela tempestade que Deus permite que nós venhamos enfrentar, para que a gente possa conhecer o poder dele. Vem cá, pastor. Como assim, pastor? Os discípulos caminhavam com Jesus já fazia pelo menos uns 7 meses. O cara vai para a Globo, que ele já chega já, tipo Toretto já, né? Eita, bonitão. Eles caminhavam com Jesus durante 6 a 7 meses. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, eles já tinham visto Jesus purificar os 10 leprosos, eles já tinham visto Jesus curar um cego. Mas o dia que eles cruzam o mar da Galileia com Jesus e enfrentam uma tempestade, pedem para ele ajudar, eles ainda de fato, Everson, não conheciam Jesus. Porque quando Jesus acalma aquela tempestade, Jesus está voltando a dormir, um cutuca o outro e fala assim: quem é? A gente pergunta quem é quando nós não? Sabia que tem tempestade que Deus usa só para a gente poder conhecer Ele de verdade? Eu não conheço, eu particularmente não conheço, não sei você, gente que conheceu Jesus nas Ilhas Fuji, fazendo um cruzeiro pela Grécia. Aí o cara está assim em frente àquele mar azul, o garçom lhe servindo champanhe e lagosta, e quando ele pega aquela lagosta e ele morde, ele assim: uau, eu vi Deus. Você não conhece? Eu não conheço. Mas eu conheço muita gente que conheceu Jesus na tempestade. Porque na tempestade, quando ele acalmou, o cara cutucou o outro e perguntou: quem é esse? Hoje eu conheci um Deus de verdade. Obrigado, pastor. Talvez, Samuel, tem tempestades que estamos enfrentando, que é Deus tentando, Marciana, se revelar a nós. O problema é que tem gente que até na tempestade o cara não consegue conhecer Deus.
Mesmo na tempestade, Jesus, Paulo fazendo um milagre, o cara não consegue compreender quem Deus é. Quarta tempestade que nós encontramos, vai comigo, por favor, no livro de... Eu já estou na quarta? Estou na terceira ainda. Estou na quarta, né? Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 47. A quarta tempestade é a tempestade que enfrentamos, Wesley, para que o Senhor possa revelar o quanto nós ouvimos e praticamos aquilo que Ele nos instrui. É a tempestade que revela os nossos alicerces. Lucas, capítulo 6, verso 47, Jesus diz assim, 47. Eu lhes mostrarei ao que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que construiu a sua casa, cavou bem fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalá-la, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a areia, sem alicerces. No momento em que veio a tempestade e bateu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Fábio, uma coisa importante nós avaliarmos nessa passagem. O que revela a minha relação com Deus e o alicerce que eu tenho em Deus não é o meu resultado. Não é o meu resultado. É a tempestade. Já falei isso para vocês aqui em outras ocasiões, separadamente, hoje que a gente uniu. Os dois construíram casa, sim ou não? Sim. Então os dois tiveram resultados? Sim. O que construiu a casa na rocha teve resultado? E o que construiu a casa na areia teve resultado? Sim. Diego, numa avaliação superficial, quem construiu a casa na areia gastou menos e construiu mais rápido. Agora, o que manteve essa casa de pé não foi o seu resultado, mas foi o alicerce da casa. A Bíblia diz que a chuva bateu contra as duas, porque os dois construíram, mas só uma, Samanta, ficou de pé. Por quê? Aquela que tinha alicerce. E qual é o alicerce que Jesus fala aqui? Aquele que ouve e pratica. Por que eu insisto tanto numa vida de meditação diária? Por que a gente pega tanto no pé? A gente faz start, ensina o povo a fazer meditação. O cara faz EVC, a nossa escola de vida cristã, a gente ensina ele a fazer meditação. Ele faz princípios e fortalezas, a gente ensina ele a fazer vida de meditação. Ele faz mapeamento, a gente insiste que ele faça vida de meditação. Tudo o que acontece nessa igreja, a gente insiste que a pessoa tenha uma relação com a palavra de Deus. Por quê, Vanessa? Porque a única forma de nós termos alicerce é conhecendo a voz de Deus e praticando o que Ele nos diz. Agora, qual é a pior dificuldade do crente? Ter uma vida de meditação. Eu não vou falar para você, leia a Bíblia em um ano todo. Bíblia não foi feita para ficar aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Bíblia é para você vivê-la. Posso ouvir um amém sobre isso? Viver. Ele diz aquele que ouve e pratica. Onde que está o nosso erro aqui então, Cris Veiga? Primeiro, nós não temos ouvido. E não temos ouvido porque não paramos para ouvir. Estou passando por uma crise no meu casamento, a resposta está aqui. Eu preciso de uma direção para a minha vida financeira, a resposta está aqui. Amados, é impressionante, nos meus devocionais, como Deus ministra meu coração. Eu tenho treinamentos que eu estou ganhando dinheiro com eles. Eu tenho um treinamento específico, inclusive, que eu ganho dinheiro com ele faz 5 anos. 5 anos. Cada vez que eu faço esse treinamento, eu ganho razoável. São 2 dias de treinamento. Faz 5 anos que eu faço o mesmo treinamento sobre treinamento de vendas. Sabe onde que Deus me deu os princípios desse treinamento? No meu devocional. Estava fazendo meu devocional e Deus começou a falar comigo, eu terminei o devocional e eu comecei a escrever algumas direções, e eu escrevi, coloquei os pontos, comecei a trabalhar em cima daqueles pontos, eu ganhei dinheiro faz 5 anos. Onde veio a revelação? No meu dia de meditação. Vida com Deus, relacionamento com Deus, Deus abre a sua visão.
Então o primeiro problema é que nós não ouvimos, Samantha. Nós não paramos para ouvir. A gente fica correndo atrás de profeta. Fica sabendo, Will, que tem um profeta. Vamos lá atrás do profeta. Tem os irmãos que tem os caça-profeta. O cara não pode saber que tem um profeta. Pastor, tem um fax para mim aí, pastor? Ah, não, agora não é mais fax. Agora é o WhatsApp. Tem um WhatsApp de Deus aí para mim? Eu acho maravilhoso o ministério profético. Maravilhoso. Amo o ministério profético. Mas a maior profecia que você precisa na sua vida está aqui. Amém, queridos? Está aqui. Pastor Domício me liga e fala: Márcio, tive um sonho com você. Você estava passando pela tempestade. No mesmo dia eu parei e falei: Deus, preciso te ouvir. Por que eu vou enfrentar essa tempestade? Tem alguma coisa errada comigo? Fala para mim o motivo. Quero arrumar, quero consertar, quero entender. Pá, no meu tempo com Deus, Deus me deu Atos capítulo 27. E a gente vai entender depois o papel dessa tempestade. Agora, se eu não parasse, será que eu ia entender, ia discernir? Então Jesus diz que aquele que tem a sua vida abalada, a sua casa, e quando ela fala de casa, está falando de família, ele diz tem abalo, por quê? Porque ele não ouve e depois não pratica. Tem gente que até ouve, o cara ouve, mas Jonathan, ele não coloca em prática. O princípio é esse e ele faz isso daqui. A direção é essa e ele vai para aquele lugar. A palavra de Deus ela é clara. É tão simples. Aí o cara fala: pastor, é simples para você que lê a Bíblia todo dia. Não é simples para quem lê a Bíblia. Eu leio todo dia, fica simples. Mas você tem que ter tempo. E aí quando você ouve, você pratica. Quando você ouve, você vai tomar a direção. Então existem tempestades que têm o papel de revelar o quanto nós estamos sem base. Próxima tempestade que nós encontramos, Mateus capítulo 14, verso 22. Aqui é uma outra tempestade que Jesus passa também no Lago da Galileia, que não é verdade Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. E no Mar da Galileia é interessante, eu não conheço ainda Israel, mas leio muito sobre Israel, Maria. O que é interessante, Carmen, que no Mar da Galileia, ela está num vale, e então vem um vento do Oriente e do Ocidente. Quando esse vento se encontra, as nuvens se chocam. E aí, Denise? Tem tempestade. Então, de uma hora para outra, de repente, vem tempestade no Mar da Galileia. Aqui Jesus está indo novamente para Genezaré. Agora ele vai evangelizar Genezaré. Agora, quando ele chega lá, 10 cidades já tinham ouvido falar dele. Quem falou? O ex-endemoniado. Dá uma glória a Deus por isso, irmão? O ex-endemoniado fez a obra que tinha que fazer naquele lugar. Quando Jesus está voltando a Genezaré, o que é interessante aqui é que ele enfrenta de novo uma tempestade. Aliás, ele não, os discípulos enfrentam, porque ele não está no barco. Olha o texto, verso 23. Não, 25, para a gente encurtar aqui o tempo. Era alta madrugada, então Jesus dirigiu-se até eles andando sobre o mar. Verso 24, mas o barco estava a considerável distância da terra e estava sendo fustigado por fortes ventos e soprava uma grande tempestade. Qual é a quinta tempestade? A tempestade que eu e você enfrentamos porque Jesus não está no barco com a gente. Quando Jesus está fora do barco, a gente abala. Tem gente que acha que vir à igreja e dizer que é membro da igreja, Jesus está no barco dele. Nem sempre. Você só vai ter Jesus no barco se você se relaciona com ele. E o que é interessante? Que enquanto Jesus estava fora do barco, eles estavam desesperados de medo. Jesus se aproxima, eles veem Jesus e não reconhecem. Eles não reconhecem. Pastor, não reconheceram porque eles estavam na tempestade. Às vezes na tempestade a gente não entende que é Deus que está levantando alguma situação para falar com a gente. Então Jesus fala: calma, gente, sou eu. Calma, sou eu. Então Pedro fala: se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Porque eles pensavam que era um fantasma. Ele falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar. A gente olha Pedro afundando, mas ele começou a andar sobre as águas. Jesus toma ele pela mão quando ele vai afundar e eles voltam para o barco. A Bíblia diz que quando eles pisam no barco, a tempestade acalma. Você quer ver a tempestade acalmar na sua vida financeira? Traz Jesus para ela. Quer ver a tempestade acalmar na sua vida profissional, no seu negócio? Traz Jesus para ele. O problema é que nós não queremos enfrentar a tempestade, mas também não convidamos ele para entrar.
O cara quer viver uma vida com Cristo, mas ele quer viver uma vida de jugo desigual, faz sociedade com quem não tem o mesmo princípio. Quando você traz alguém que não professa da mesma fé que você está tirando Jesus do barco. Porque o teu sócio, ele não vive o que você vive. Quem está me entendendo? Diga amém. Não vive. É a pessoa que quer namorar com alguém que não professa da mesma fé. Pastor, você é contra? Não é que eu sou contra, é jugo desigual. O que é um jugo desigual? O jugo é uma canga de madeira que se coloca no animal para que ele puxe o arado. Sabe arado de terra? Então você pega um jugo, uma canga, coloca em cima de 2 bois. Os 2 bois têm que ter o mesmo peso, o aproximado, a mesma altura e a mesma força. Aí você coloca esses 2 bois no mesmo ritmo. E eles vão andando e a terra vai sendo cortada. Agora tinha gente que não tinha 2 bois e ele queria arar a terra mais rápido. O que ele fazia, Carmen? Colocava um boi desse lado e um cavalo do outro. O boi e o cavalo, altura diferente, força diferente, velocidade diferente. Aí um andava arrastando o outro. Isso é jugo desigual. Você começa a arrastar quem não está no mesmo princípio que você. Aí vem a tempestade. Quer arrumar isso? Traz Jesus para o seu barco. Só que tem situações que para arrumar isso, você tem que acabar com a tempestade, tem que acabar com a sociedade. Tem que terminar uns negócios aí. Tem que colocar ponto final. Fica um silêncio da morte. Vamos para a próxima. E eu encerro com a última tempestade, a 6ª. Aquela que Deus falou comigo. A tempestade que eu e você enfrentamos lá de Atos capítulo 27. Eu fiz um erro aqui, porque eu preparei a minha mensagem dentro da linguagem da NVI, e na hora de copiar o texto eu peguei da corrigida, uma linguagem mais antiga que ficou meio confuso. Mas deixa eu explicar para vocês. Paulo pregou o evangelho, fez várias viagens missionárias, ele plantou dezenas de igrejas para os gentios. Hoje eu e você só temos o evangelho aqui no Brasil porque um dia Paulo pregou esse evangelho na Europa e aí chegou até nós. Paulo foi um grande missionário. Às vezes tem aquela ideia, né? O apóstolo. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o missionário. O apóstolo não é o bambambam. O apóstolo é o cara que vai para o campo. Paulo era um apóstolo que estava no campo. Amém, queridos? E no final da sua caminhada, Deus falou: agora eu quero que você pregue em Roma e você vai pregar para César. Porém, para você pregar para César, você vai ter que ser preso. Só tem um jeito de você chegar a falar para César. E Paulo foi eficiente, porque quando ele pregou por Roma, ele deixou a semente tão alicerçada, que depois Roma se tornou a capital da igreja cristã antiga. Sim ou não? Sim ou não? Foi Paulo que deixou essa raiz. Então Deus falou: eu vou te mandar para lá. Por que Deus falou que ia mandar ele para Roma? Porque ele era obediente. Então sinto dizer para você, mas a obediência também pode trazer tempestade. Deus falou: vou mandar você para Roma, e quando você chegar lá, você prega para o César. E ele foi preso. Ele se permitiu ser preso. Quando ele estava sendo levado para Roma, foi levado em um barco, em um navio. Ao sair com este navio, a Bíblia diz que no caminho, quando chegaram em Creta, veio uma forte tempestade. E aí eu li para vocês aqui. Eles começaram a ficar desesperados, lançaram a carga fora e a tempestade de novo. O barco ficou à deriva, ou seja, o vento começou a levar, afastou eles totalmente do caminho, da direção que eles tinham ido para Roma. Totalmente foi afastado. Até que a Bíblia diz que a tempestade destruiu aquele barco. Eles amarraram o barco com as cordas para ele não soltar o casco, mesmo assim ele se arrebentou. Mas um anjo apareceu para Paulo e disse assim: Paulo, não se preocupe, o barco vocês vão perder, a carga vão perder, mas nenhuma vida dessas você vai perder. Deus diz: porque eu entreguei elas para você. Então eles ficam alguns dias à deriva no mar, até que as ondas os levam, Gabi, para uma ilha chamada Malta. E quando eles chegam em Malta, a Bíblia diz que os bárbaros de Malta, Francisco, recolheram eles do mar, vendo que eles estavam com muito frio, juntaram ali algumas madeiras, colocaram no centro e fizeram uma fogueira.
E quando esta fogueira foi acesa, Paulo foi pegar um graveto para jogar na fogueira, e ao pegar o graveto, uma víbora veio e mordeu na sua mão. Então os bárbaros da ilha olharam para ele e disseram assim: esse não morreu na tempestade, vai morrer da víbora, porque o coração dele é mau, deve ser um homem sanguinário, e ficaram esperando ele morrer. E ele não morreu. Quando ele não morreu, disseram: esse cara é um Deus. Ele é um Deus, porque não morreu, todo mundo que é picado por essa víbora morre. Então Paulo se levantou e disse: eu não sou Deus, mas eu sirvo um Deus verdadeiro. E ele começou a ministrar aquele povo, e ele impactou aquela ilha. O líder daquela tribo, daqueles bárbaros, tinha o seu pai doente, que estava com febre há vários dias. Vendo que Paulo pregava, convidou Paulo para ir na sua casa. E ao chegar na casa do pai de Plúvio, se eu não me engano, ou Flúvio, a Bíblia diz que ele orou pelo pai daquele líder, e aquele homem se levantou da cama. Então aquela cidade ficou empolvorosa, dizendo: este homem, ele adora um Deus verdadeiro. E todos daquela ilha começaram a ir até Paulo, e Paulo começou a orar pelos enfermos, e muitos foram curados. Dá uma glória a Deus por isso. Por que Deus deixou vir a tempestade sobre o obediente? Porque tem vezes que você está fazendo tudo certo, mas Deus quer que você mude o teu caminho. Deus queria que ele estivesse em Roma, sim ou não? Mas antes de chegar a Roma, Deus queria que ele fizesse a última viagem missionária dele, e ele parou em Malta. Então existem tempestades que é para mudar o rumo. Foi isso que Deus falou para mim quando o Domício me mandou a mensagem. Deus falou: eu só estou mudando o seu rumo. Eu estou te levando para o lugar onde eu quero que você esteja. Pastor, mas a tempestade é desconfortável. Mas é Deus acertando o nosso curso. Amém, queridos? A questão é: qual tempestade nós estamos enfrentando? Coloque-se de pé, por gentileza.